Olá! Hoje vamos falar sobre o objetivo 1 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E o objetivo 1 vai tratar sobre erradicar a pobreza. Um baita desafio para a humanidade, um desafio bastante grande para o Brasil também. Mas antes de falar como erradicar a pobreza, é preciso lembrar que a pobreza ela tem história. A história da pobreza ela caminha com a história do dinheiro, que surge junto na mesma época em que surgem os reinados, em que surge a escrita, em que surgem as primeiras moedas, como por exemplo os denários, que eram as moedas douradas do Império Romano, e depois os dinares, que eram moedas do Império Muçulmano, e também outras moedas, né, a adaptação cada país fazia, como a China fazia em lingotes, e também tinha as suas moedas. O mundo andou, a história caminhou, outras moedas, nomes de moedas, e o conceito de pobreza hoje ele está regulado pela moeda universal contemporânea, que é o dólar. Então, hoje, a definição de pobreza, ela, segundo o Banco Mundial, são as pessoas, ou grupos de pessoas que vivem com menos de 1,9 dólares per capita por dia para toda a sua subsistência. Alimentação, moradia, estudo, vestimenta, locomoção. E se a gente for fazer a conversão de 1,90 dólares em qualquer moeda, a gente vai ver que a quantia é irrisória. Quando a gente pensa no mundo inteiro, hoje, atualmente, a gente tem 7,8 bilhões de habitantes no mundo. Desses, 700 milhões de habitantes vivem na pobreza, na faixa de pobreza, segundo o Banco Mundial, segundo a ONU. Esse número representa 3 vezes o Brasil. É como se três países do tamanho do Brasil vivessem em pobreza extrema. A situação no Brasil somos 209 milhões de habitantes e temos 13,5 milhões de pessoas vivendo na pobreza. Esse número no Brasil, ele piorou nos últimos anos. De 2014 para cá, 4,5 milhões de brasileiros entraram na pobreza, na faixa de pobreza, devido ao desemprego, ao desempenho da economia. Mas não só isso é o que causa a pobreza. Historicamente, a gente vai ver que existem vários fatores que agravam a pobreza no mundo. O primeiro e mais histórico são as guerras e conflitos sociais, conflitos religiosos, conflitos ideológicos, povos que escravizavam os outros povos, e isso a gente vê de muito tempo, né? Quem está acompanhando aí os Vikings, a série no Netflix, pode ver que a pobreza e a escravidão, ela vem de muito tempo. Então, além das guerras e conflitos, a gente pode citar também hoje as políticas econômicas insustentáveis, que a economia ela se desenvolve de uma forma a gerar riqueza para pequenos grupos e não distribui essa riqueza para a maioria da população. Então a gente vê que isso é mais grave em alguns países. A outra questão é a baixa escolaridade, que é uma questão do Brasil também. A gente vai ver, é um dos objetivos também de desenvolvimento da ONU e é uma questão para o Brasil, a baixa escolaridade, não só a questão da qualidade da escolaridade, mas um tipo de escolaridade que capacite, que insira a pessoa na economia vigente. A gente vai falar bastante disso também. A outra questão é a epidemia, e é o que estamos vivendo hoje mundialmente,
coisa que a gente não esperava, né? No final do ano passado, a gente esperava um ano difícil na economia, com novo presidente, mas a gente não imaginava essa epidemia no mundo inteiro, que desestabilizou qualquer tipo de economia, qualquer país, todos. Mas que a gente vê que alguns países estão se dando melhor do que outros, porque tem as ferramentas internas mais bem organizadas. O outro fator que gera pobreza são as mudanças climáticas. Por quê? Porque muita gente no mundo, no Brasil e no mundo, produz o seu alimento, vive de produzir e vender o seu alimento, não só para o seu consumo, mas também para vender o seu alimento. E a hora que você tem mudanças climáticas, como o que a gente vem enfrentando, onde a gente não sabe mais em que estação do ano estamos, a gente vê isso no impacto da produção das lavouras, desestimulando o pequeno produtor. E se você não é um grande produtor com processo de irrigação, às vezes você não consegue salvar a sua colheita. E por último, mas não menos importante, também uma questão de planejamento familiar. Isso também impacta a questão de pobreza nos países. E o planejamento familiar também tem a ver com a escolaridade, com acesso ao trabalho e em alguns países com questões religiosas, onde o planejamento familiar não acontece. Então a gente vê que são muitos os aspectos que agravam a pobreza nos países. Voltando a falar do Brasil, né, entre os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e entre as muitas causas que a gente tem para resolver aqui no país, para os nossos entrevistados no nosso estudo de sustentabilidade, a pobreza está entre os 3 aspectos mais importantes a serem solucionados, para 53% dos entrevistados. Tanto é que o brasileiro, ele tenta, né, a gente percebe que ele tenta solucionar emergencialmente. A gente tem na nossa pesquisa que 48% costuma fazer doações de roupas, de alimentos, até de dinheiro, de objetos, regularmente, né? Não só em desastres, como foi Brumadinho, Mariana, como tem sido agora. Existem várias ações acontecendo na internet, nos nossos grupos de WhatsApp, no nosso bairro, na nossa comunidade. E o brasileiro, ele é solidário nessa hora, ele ajuda, né? 48% costuma ajudar regularmente. Porém, apenas 14% faz parte de programas sistematicamente, como ONGs, projetos sociais, né? O voluntariado ainda culturalmente não é uma coisa, o voluntariado como prática constante ainda não é um hábito do brasileiro. Em alguns países, como por exemplo o UK, no Reino Unido, o número de voluntários na população é quase 30%, né? E aqui temos 14%. Mas ok, a gente ajuda do nosso jeito, a gente tem o nosso jeito brasileiro de socorrer ao próximo, e por isso, entre os nossos entrevistados, 51% valoriza empresas e marcas que têm forte atuação em causas sociais, ou que têm causas sociais como propósito, né? Como um modo de presença no mercado constante. O brasileiro reconhece isso e valoriza. E também, com relação ao governo, com 17 objetivos sustentáveis para entregar até 2030, a gente perguntou, ok, se não dá para entregar tudo, quais são os 8 objetivos mais importantes? E erradicar a pobreza está entre os 8 entre as 8 causas mais importantes que o brasileiro quer ver resolvida
ou minimizada nos próximos anos. Para 39% dos entrevistados esperam que o governo eleja a erradicação da pobreza entre os seus objetivos mais urgentes. Enquanto isso, como que a gente pode continuar ajudando, né? A gente pode se fazer a pergunta e se sentir muito pequeno, muito impotente, mas se a gente pensar que somos muitos, existem várias formas de ajudar. Do jeito que a gente já ajuda, eventualmente, quando há inundações, alagamentos, desastres ecológicos ou como a pandemia que estamos vivendo, mas é possível ajudar com trabalho voluntário, é possível participar de grupos, é possível ser ativo pela internet, é possível você ser um ativista online, é possível você votar, é possível você ajudar causas, às vezes com um clique, às vezes compartilhando, você está ajudando. E a gente não pode desistir, a gente não pode deixar que isso seja pensar que eu sozinho não posso fazer nada, que isso possa ser um empecilho para a gente ajudar. Não, a gente tem que continuar ajudando, cobrando, valorizando, prestigiando empresas e marcas que também ajudem a atender esse objetivo. Porque, afinal de contas, o que adianta ser um milionário, ter dinheiro num país miserável, num país tão pobre? Essa é uma questão que a gente se pergunta o tempo todo e a gente sabe que muita gente pensa igual. Então, aqui fica o objetivo número 1. Vamos amanhã falar do segundo objetivo, mas sem deixar de esquecer que temos esse em pauta. Obrigada.